Olá, bem-vindos ao Pão de Ló. Inês, o Márcio diz-nos que apresentaram uma queixa contra ele por causa de um crime de ofensas à integridade física e quer saber como é que tudo se vai processar. Podes explicar? Claro. Há 3 fases principais no processo de crime. A fase de inquérito, a fase de instrução e a fase de julgamento. Quando se inicia o processo, neste caso com a queixa que fizeram contra o Márcio, começa a fase de inquérito. É aberto um dossiê e tem início todas as diligências de investigação e de recolha de prova. É aquela altura em que no CSI as equipas forenses autopsiam os corpos, recolhem os vestígios do local do crime, falam com testemunhas e suspeitos, etc. Quando as autoridades consideram que já conseguiram reunir indícios suficientes para demonstrar qual foi o crime praticado e quem o praticou, deduzem a acusação. Caso contrário, arquivam o processo. Com a acusação, acaba o fim desta primeira fase do processo, a fase de inquérito. Confrontado com uma acusação, o Márcio tem 2 hipóteses. Ou requer a abertura de instrução porque considera que não há indícios suficientes de que foi ele que praticou o crime pelo qual vem acusado, ou então aceita ser julgado pela atuação do Ministério Público e o processo segue logo para julgamento. A fase de instrução não é obrigatória. Se o Márcio quiser tentar evitar ir a julgamento, apresenta um requerimento ao juiz de instrução, explicando as razões pelas quais não concorda com a acusação que lhe foi feita e junta a prova que considera ser suficiente para contrariar os indícios que constam da acusação pública e pede, no fim, o arquivamento do processo. Essa prova vai ser apreciada pelo juiz de instrução, ao chamado debate instrutório, em que as várias partes resumem os seus argumentos e, no fim, o juiz decide se o processo vai para julgamento ou não. Esta decisão chama-se despacho instrutório. Se a decisão for no sentido de levar o Márcio a julgamento, chama-se despacho de pronúncia. Se for no sentido de arquivar o processo, chama-se despacho de não pronúncia. Se o Márcio for pronunciado ou se não tiver chegado a pedir a instrução, é sujeito a julgamento. Assim que o Márcio for notificado da data da audiência, inicia-se a fase de julgamento. O Márcio pode, nessa altura, apresentar uma contestação escrita, onde escreve a sua defesa e indica os documentos, testemunhas e outras provas que tenha a seu favor para serem produzidas durante o julgamento. Durante o julgamento, produz a prova apresentada por todas as partes do processo. Há alegações orais finais, onde cada parte resume a sua posição e analisa a prova produzida no julgamento, e o Tribunal profere a sua decisão, que é uma sentença quando é um juiz a preferir ou um acórdão quando são 3 juízes. Há sempre, para a parte derrotada, a possibilidade de recorrer, pelo menos uma vez, da decisão proferida. O Ricardo tem 17 anos e acha que pode roubar o que quiser na bomba de gasolina ao lado de casa porque só pode ser preso a partir dos 18. Mas é mito. Ricardo está enganado. A partir dos 16 anos, as pessoas são tratadas como adultas para efeitos de processo penal e por isso podem ser presas. Está feito o Pão de Ló.